que a cada dia me parece mais nas trevas, que é o relacionamento entre homem e mulher e como está aumentando o crime contra as mulheres. É inacreditável o avanço da violência do homem contra a mulher e, fundamentalmente, a violência doméstica. E algo precisa ser feito, e esse algo é um endurecimento ainda maior da lei. A Lei Maria da Penha foi um avanço, mas diante nesse momento, do avanço impressionante da violência doméstica, homem contra mulher, a Lei Maria da Penha é uma lei muito tímida. Há necessidade de que tenhamos uma lei que defenda as mulheres, mas com uma punição imediata e mais rigorosa em relação ao homem. Porque é alarmante o número cada vez maior, e isso nós vimos aqui, né, bem refletido. A cada dia parece que a sensação de impunidade, a sensação de uma cadeia branda, na verdade, essa sensação faz com que o sujeito não tenha um freio. Se não vale o freio moral, que pelo menos seja o freio do medo da punição. E como não há punição, a coisa vai longe. E eu diria aqui, né, mudando de pataganço, um bebê e uma criança. O que ocorre? Os dois vivem o mesmíssimo drama. E que drama é esse? É simples. O bebê foi vendido pela mãe 3 dias de nascimento. E este bebezinho aqui, uma criancinha, desapareceu. E por que desapareceu? Essa é a segunda história. Todo mundo imaginava que Emevaldo estava morto. O caso reabre e descobre-se que ele pode ter sido vendido para o exterior. No caso do bebê, que eu vou mostrar primeiro, foi a mãe. O bebezinho nasceu 3 dias. Depois, a mãe vendeu em troca de dinheiro e um emprego. 2 homens compraram o bebê, um casal de homens, né? Comprou o bebê. Um já foi identificado, o nome é José Vânio. O que ocorre? Alguém soube e ligou para o Conselho Tutelar. O bebê já está sob a guarda do Conselho Tutelar. O que acontece é que a mãe foi prestar depoimento e eu acabava falando da lei. Simplesmente vai responder o processo da venda do próprio filho, a venda de um ser humano. A justiça decide que ela responde em liberdade. Põe no Cidade. Inconformada, Dona Zélia conta ter carregado o neto mais novo nos braços só por alguns segundos. Ficou eu e a irmã, ficou com ele no braço o tempo todo. Aí foi que na hora que o tutelar pegou a criança, aí é que cortou meu coração. Com 60 anos, a dona de casa não acreditava na promessa da filha caçula de entregar o filho para outra família. Quando estava logo já no início, ela dizia que ia dar. Que disse que o pai não queria registrar. Nisiane Alves de Souza é acusada pela polícia de ter vendido o filho por R$4.000. Quando completou 9 meses de gravidez, Nilzeânia saiu de casa sem malas, sem enxoval. E disse aos pais que iria para Alagoinhas, que fica a quase 80 quilômetros aqui de Feira de Santana. Ela contou também aos avós da criança que decidiu ir para lá para ter o bebê porque recebeu
uma proposta de emprego. Depois de receber uma denúncia anônima, a polícia conseguiu descobrir o verdadeiro plano de Nisiane. Ela contou com a ajuda de uma mulher para vender o filho a um casal homoafetivo. No registro de nascimento do bebê, a prova do crime que a polícia buscava, o nome do homem suspeito de ter comprado a criança, José Vânio Ferreira da Silva. O casal que teria comprado o bebê, a mãe da criança e a mulher que também participou da venda vão responder o processo em liberdade, porque não houve flagrante. Em depoimento, Nisiane disse à polícia que o pai biológico do bebê está preso. Ele também foi ouvido e disse que não sabia que o filho seria vendido. A criança foi vendida com apenas 3 dias de nascida e agora está sob proteção da justiça, que vai decidir o futuro do bebê. Mas se no caso do bebê ainda deu tempo de recuperá-lo, no caso de Emivaldo, não. Emivaldo tem 4 anos de idade. De repente a mãe acorda e o garoto não está no quarto. A porta da sala está aberta. As buscas começam. Desconfia-se do padrasto, porque o padrasto, correto, é quem teria, né, dado surras e mais surras no menino Emivaldo. Muito bem, não tem corpo, não há provas, não há testemunhas, processo arquivado. Aí, o que acontece? Fica a visão de uma criança que morreu e tudo está impune. O Ministério Público agora tem uma certeza: Emivaldo está vivo. E o Ministério Público caminha em qual raciocínio? De que a criança foi vendida para estrangeiros. Põe no Cidade. Saudade e angústia. Todo esse tempo sem uma notícia ou qualquer rastro de Emivaldo Bryan, de 4 anos. Uma aflição constante para os avós que sempre estiveram ao lado do neto. O que a gente mais precisava era de saber onde esse menino estava, como é que estava, se estava vivo, porque ou que esteja morto mesmo, a gente tem que saber onde que ele estava. Se alguém saber de alguma história disso, liga para a polícia, pelo amor de Deus, ajuda nós. O garoto sumiu em Indiara, uma pequena cidade do interior de Goiás. O menino estava dentro de casa. A mãe, Silmara Borges, disse que sentiu falta do filho ao acordar e ligou para a polícia. Na época do crime, o padrasto, Luiz Paulo Batista, contou que mais cedo, ao sair para trabalhar, notou que a porta da sala estava semiaberta e que o controle do portão havia sumido. A porta estava meio aberta, né? Aí eu pensei que às vezes a minha esposa tinha esquecido, né? Ela de fechar ela. Eu acabei encostando ela e saí para o serviço. A polícia não encontrou o corpo do garoto. Mesmo assim, indiciou o padrasto por homicídio e ocultação de cadáver. A gente teve indícios fortes, segundo ao meu ponto de vista da polícia, que levou ao indiciamento do Luiz Paulo. No inquérito de 3 volumes encaminhado ao Ministério Público, há depoimentos, provas e exames que mostram que Luiz Paulo batia em Emivaldo e que o garoto já tinha pedido para morar com os avós. Para o promotor, não há indício algum de que o menino foi morto. Por isso, o Ministério Público não acatou a acusação contra o padrasto e o inquérito foi arquivado. Isso significa que as investigações estão suspensas e que o processo criminal contra o padrasto não terá prosseguimento, pelo menos por enquanto. Segundo o promotor, a investigação tem falhas. Uma delas é a polícia só ter considerado a mãe e o padrasto como suspeitos pelo desaparecimento e morte do menino. Este inquérito não tem absolutamente nada. Nem indício, nem vestígio tem de que essa criança teria sido morta, que o corpo dela tenha sido enterrado em algum lugar, que houve ocultação. Não tem nada, não tem uma gota de sangue. O delegado discorda. Eu indiciei e esgotamos todos os meios probatórios.
Até porque, caso considere alguma falha, ele poderia ter devolvido o inquérito e sugerido alguma investigação, né? O arquivamento do inquérito surpreendeu os avós de Emivaldo. Manuel e Sirlene sempre acreditaram na participação da própria filha, Silmara, e do marido dela, Luiz Paulo, no desaparecimento do neto. Foi uma criança que sumiu, não foi um bandido. Eles são responsáveis pelo menino. Ele já tá deixando o menino só de noite para ir para a festa. E a justiça ainda inocentar eles. Que mundo é esse que nós estamos? Nós procuramos Silmara e Luiz Paulo, mas eles não querem mais falar sobre o caso. Silmara e Luiz foram ouvidos mais de 5 vezes e sempre negaram tudo. Os telefones deles foram grampeados durante meses e nada foi dito que pudesse incriminá-los. O promotor acredita que o garoto esteja vivo. Segundo ele, Emivaldo pode estar fora do país. É possível que isso tenha acontecido. Seria mais viável afirmar isso do que dizer que a criança foi morta. Não tem prova disso. A suspeita do promotor de uma possível adoção por pessoas estrangeiras surgiu depois do depoimento de uma criança muito próxima de Emivaldo. A irmã de Emivaldo, de 6 anos, contou para a polícia que na noite anterior ao desaparecimento havia umas pessoas diferentes aqui dentro da casa. Mas a perícia não encontrou provas, nem indícios de que o menino foi entregue para adoção. Sem provas, sem notícias e um inquérito arquivado. Mesmo com tudo contra, os avós não desistem, exigem notícias do neto. Só Deus para me conformar, porque uma coisa dessa daí... Eu, no meu coração, eu penso que esteja vivo. E pede a Deus que isso fosse na verdade, que um dia a gente ia saber onde é que ele estava. E este é um menino, Emivaldo, que está desaparecido. Se você viu esse menino, se você o conhece, se porventura você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia. Claro, sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo, mas seguramente, pelo menos o coração ou os corações dos avós vão estar mais confortados. Porque, na verdade é reconfortados. Porque o promotor não acredita que o menino tenha sido morto, e sim que o menino tenha sido vendido. Uma adoção ilegal. Não é isso mesmo, Natália? Oi, Marcelo, boa noite. Isso mesmo, viu? O promotor afirma que ele foi vendido, ele está em cima desse caso, apesar de ter sido arquivado. As pessoas não desistiram e você disse bem, viu? É para confortar o coração dos avós, porque ele sim tem demonstrado preocupação com o neto, com o sumiço do neto. O pai e a mãe, por incrível que pareça, Marcelo, todas as vezes em que nós entrevistamos esses pais, não demonstraram sentir muito a falta. Claro, estavam ali tristes, mas não demonstravam o que a avó, por exemplo, demonstrou. Inclusive, a avó, mãe da mãe de Emivaldo, acusa a filha de ter desaparecido com o neto, viu, Marcelo? Então, você vai vendo que o promotor tem a informação certa. Obrigado, Natália.